Olá, eu sou Adriana de Oliveira Dias e vou falar com vocês hoje sobre segurança do paciente em laboratório e as suas implicações em análises clínicas. Os erros no laboratório estão sendo estudados há muitos anos e sabemos que a maior parte deles ocorre na fase pré-analítica, que é a fase que antecede a realização do exame propriamente dito. Apesar das barreiras existentes, ainda há um pequeno número de eventos adversos causados por erros laboratoriais. Estes erros podem acontecer nas fases pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas do laboratório, como veremos a seguir. A fase pré-analítica é composta pela indicação do exame. 70% das decisões médicas são baseadas em exames complementares. Entre estes exames, podemos incluir os exames de laboratório. Pela instrução de preparo ao paciente, pelo procedimento de coleta propriamente dito, pelo acondicionamento, preservação e transporte desta amostra biológica até a área técnica do laboratório, onde os exames serão reprocessados. A fase pré-analítica é a que apresenta o maior número de variáveis e interferentes e a que menos possui intervenção de tecnologia e, por isso, aonde normalmente acontece a maioria dos erros. Variações de condição pré-analítica. Antes da realização da coleta de sangue para o processamento do exame dentro do laboratório, é importante a gente conhecer e, se possível, tentar controlar algumas variáveis que podem interferir na exatidão do nosso resultado. Nós temos a variação cronobiológica, que são variações cíclicas de um determinado parâmetro em função do tempo. Por exemplo, o cortisol. O cortisol, quando coletado à tarde, ele pode apresentar resultados até 50% mais baixos do que o cortisol que é coletado pela manhã. Variação de gênero. Existem diferenças hormonais específicas para cada sexo. Alguns parâmetros se apresentam em condições distintas entre homens e mulheres, fazendo com que a gente tenha valores de referências específicos para cada gênero. Variação de idade. Alguns parâmetros bioquímicos também se apresentam em concentrações no sangue diferentes para cada faixa etária. Variação de posição. A mudança rápida de posição pode causar variações de alguns componentes séricos devido ao desequilíbrio hídrico que acontece dentro da célula ao se levantar rapidamente, por exemplo. Atividade física. O esforço físico pode causar um aumento da atividade sérica de algumas enzimas, que pode persistir por até 12 a 24 horas após a realização do exercício. É por isso que se preconiza que o paciente faça a coleta dos exames de sangue em condições basais. O jejum. A coleta da amostra, realizada após o paciente ter se alimentado, pode fazer com que o soro do paciente apresente uma turbidez, o que também pode causar uma interferência em algumas metodologias. O jejum por tempo muito prolongado também é desaconselhável, jejum acima de 16 horas. A dieta do paciente. Mesmo que o paciente tenha feito o jejum preconizado para determinado exame, a sua dieta também pode interferir na concentração de algumas substâncias no sangue. O uso de fármacos e drogas de abuso. A administração de drogas para fins terapêuticos ou recreativos pode causar também variações dos resultados dos exames. O álcool, por exemplo, pode causar alteração nas concentrações plasmáticas da glicose, do ácido lático e do triglicérides, enquanto que o tabagismo pode alterar os níveis da hemoglobina, dos leucócitos e das hemácias. Instalação e estrutura física do local de coleta. Pela RDC número 50 de 2002, os postos de coleta devem ter uma recepção, uma sala de espera com banheiro, uma sala de coleta, se possível com maca para eventuais necessidades, piso impermeável e lavável,
Paredes lisas ou divisórias que também sejam lisas, duráveis, impermeáveis e laváveis. Uma ventilação ambiental, natural ou artificial. Iluminação que propicie a perfeita manipulação e manuseio seguro dos dispositivos de coleta. Portas e corredores que permitam a passagem de cadeiras de rodas, macas e o trânsito de pessoas com necessidades especiais. As salas de coleta devem possuir instalação de pia com água corrente para a higienização das mãos entre um paciente e outro. Quando não for possível, deve-se disponibilizar dispositivos de álcool gel. Cadeiras e poltronas que propiciem conforto ao paciente durante a venopunção e que também permita a regulagem de altura do braço, evitando o desconforto do flebotomista. Armários fixos ou móveis são úteis também para armazenamento dos materiais de coleta. No hospital, geralmente as coletas são realizadas no leito do paciente, que também deve ter regulagem de altura para o conforto do flebotomista. Variáveis pré-analíticas que envolvem 60% das falhas. O laboratório clínico precisa estabelecer protocolos com critérios de rejeição das amostras, evitando que amostras com problemas sejam analisadas e que gerem resultados que não poderão ser devidamente interpretados devido à inadequação dessas amostras. Amostra insuficiente é aquela que não possui o volume mínimo para a realização do exame. A amostra incorreta. Um exemplo disso é um hemograma que deveria ser colhido num tubo de EDTA e foi coletado num tubo de sorogel. A amostra inadequada é aquela que não possui o volume mínimo de material preconizado pelo fabricante do tubo. Problemas no acondicionamento e transporte da amostra. É quando a gente vê variação de temperatura durante o transporte da amostra do local de coleta até o local onde a amostra será analisada. Identificação da amostra. O flebotomista deve se assegurar que a amostra que está sendo coletada é do paciente que está especificado na solicitação do exame. A amostra deve ser identificada na frente do paciente e rastreável em qualquer etapa do processo. Quando for adulto e consciente, deve-se pedir a confirmação do nome, da data de nascimento e do número de identidade. Pacientes internados. Confirmar a informação na pulseira de identificação. Evitar sempre usar o leito do paciente como identificação, ou então buscar ajuda com algum profissional do setor. Pacientes com dificuldade de comunicação ou muito jovem, confirmar a informação com um acompanhante ou então outro profissional do setor. Preparo da amostra. O processamento inicial da amostra inclui etapas que vão da coleta até a realização do exame em si e compreende 3 fases distintas: pré-centrifugação, centrifugação e pós-centrifugação. O tempo entre a coleta e a centrifugação do sangue não deve exceder 1 hora, e as amostras que serão colhidas com anticoagulante, no quais o exame será processado em sangue total, devem ser mantidas refrigeradas até o seu processamento em uma temperatura de 4 a 8 graus Celsius. Estabilidade da amostra. As amostras devem ter a sua integridade mantida durante toda a fase pré-analítica, que compreende a coleta, o manuseio, transporte e armazenagem. São variáveis que interferem na estabilidade da amostra: a temperatura, a carga mecânica e o tempo. Transporte da amostra. Há diversas maneiras de se transportar amostras. Pode ser entre unidades de um mesmo laboratório, entre unidades diferentes na mesma cidade ou até mesmo para unidades no exterior. As amostras devem ser acondicionadas em maletas que ofereçam garantia de biossegurança no transporte. A integridade dessa amostra deve ser garantida durante todo o transporte, a fim de que se tenha precisão nos resultados obtidos. Deve-se também prevenir o vazamento da amostra, protegê-la do choque e variação de pressão.
Recomenda-se registrar a data de envio, a data de recebimento do material no laboratório e a temperatura em que este chegou no laboratório. O uso do sistema pneumático para o transporte de amostra deve ter o tubo protegido das vibrações e do choque, para se evitar a desnaturação proteica e ativação plaquetária, através da formação de espuma nas amostras. Alterações bruscas de temperatura também devem ser evitadas durante todo o transporte do material. Sangue total. As amostras coletadas em sangue total devem ser transportadas a 4 graus Celsius, evitando-se também que elas sofram aquecimento acima da temperatura ambiente. Amostras coletadas nas seringas não devem ficar mais do que 4 horas a 4 graus Celsius. Amostras coletadas no soro. Centrifugar o material em até 4 horas após a coleta, manter a temperatura durante o período de centrifugação e o material que for coletado em tubo com gel separador após a centrifugação pode ser estocado por até 70 horas a 4 graus Celsius. Gelo seco não deve ser utilizado para o envio de amostras a longa distância, pois pode induzir a saturação de CO2 na amostra, resultando na queda do pH e no aumento do cálcio ionizado. Não deve-se abrir o tubo antes da centrifugação, para manter as condições anaeróbicas previamente à dosagem, e após a dosagem manter sempre o tubo fechado. Vamos falar agora da fase analítica do laboratório. Esta fase inclui a aquisição dos insumos, os controles de qualidade, os equipamentos e a verificação dos resultados. Insumos. Caracterizam-se insumos para laboratórios, vidrarias como lâminas, lamínulas para microscopia, reagentes químicos variados, equipamentos como câmaras de Neubauer, microscópio, colorações, pipetas, entre outros, que são imprescindíveis para o pleno funcionamento de um laboratório. A aquisição de insumos para laboratórios de qualidade superior é essencial para garantir a excelência dos serviços e experimentos realizados em um laboratório. Investir nesses insumos proporcionará a obtenção de um excelente custo-benefício, pelo fato de que todas as necessidades do cliente serão atendidas. Controle de qualidade. O controle de qualidade na medicina laboratorial é um processo estatístico usado para monitorar e avaliar todo o processo analítico que produz resultados de pacientes. Ele requer testes frequentes de materiais de controle de qualidade junto a amostras de pacientes, comparando esses resultados a limites e variações específicas. A regularidade de testes do CQ é necessária para que se crie uma base de dados que será utilizada para monitorar e avaliar o ensaio testado. Essa avaliação é a comparação diária dos resultados de CQ a um valor-alvo, definido pelo laboratório e a sua variação de desvio padrão. Controle de qualidade interno. Constitui a análise diária de amostras com valores conhecidos para identificar e avaliar a precisão dos resultados, assim como o funcionamento eficiente e confiável dos procedimentos laboratoriais. Dessa maneira, pode-se dizer que o seu principal papel é auxiliar o laboratório a reconhecer o desempenho diário do seu sistema analítico, facilitando a identificação de possíveis situações não conformes em tempo real, antes que desvios possam interferir no resultado dos laudos. O controle interno retrata o processo e também consegue demonstrar mudanças ao longo do tempo. A legislação brasileira recomenda a utilização de controles comerciais sempre que disponíveis, pois há a certeza de que fatores que garantem a qualidade do material já foram analisados e contemplados. Controle de qualidade externo. No Brasil, a ISO 17025 prevê a participação dos laboratórios clínicos em programas de controle de qualidade externo. O controle de qualidade externo proporciona a comparação de desempenho com laboratórios com sistemas semelhantes, a tomada de decisão para implementar ações preventivas, fornecimento de informações sobre o desempenho dos métodos analíticos e a possibilidade de obter do provedor do programa orientações sobre os problemas encontrados e apontar soluções analíticas. Equipamentos.
A manutenção dos equipamentos da produção é um elemento-chave para a produtividade, a qualidade, a confiabilidade e a eficiência na prestação de serviços laboratoriais. Para garantir a eficiência dos equipamentos, nós temos a manutenção corretiva, que é aquela na qual os consertos e reformas são realizados para restabelecer o funcionamento do equipamento, que apresentou falhas decorrentes de desgastes ou deterioração. Temos também a manutenção preventiva, que corresponde a um conjunto de métodos preventivos realizados a intervalos pré-determinados, de acordo com os critérios prescritos, para detectar com antecedência danos ou distúrbios nos equipamentos que estão se desenvolvendo, a fim de reduzir a probabilidade de falha ou deterioração do funcionamento de um item, evitando-se paradas não desejadas. As manutenções também podem ser classificadas em periódica, que tem como referência a frequência expressa em dias, mês, ano ou semestre, acumulativa, que são manutenções que têm como referência as horas trabalhadas de um equipamento, ou eventuais, que correspondem ao monitoramento de eventualidades apresentadas pelo equipamento, determinando a execução de algum serviço. Assim, geram-se cronogramas específicos por famílias de equipamentos, com a emissão das respectivas ordens de serviço para sua execução. A RDC número 302 determina ainda que os equipamentos possuam validação, que é o procedimento que fornece evidências de que o sistema apresenta desempenho dentro das especificações da qualidade, de maneira a fornecer resultados válidos, e também a verificação da calibração, que é o ato de demonstrar que um equipamento de medição apresenta desempenho dentro dos limites de aceitabilidade em situação de uso. A empresa que for contratada para efetuar e verificar as calibrações precisa ter acreditação e estar inserida no cadastro do Inmetro. Quando o equipamento é calibrado, ele deve vir devidamente identificado e com o certificado de calibração. Os certificados de calibração devem ser submetidos a uma análise crítica antes da liberação do equipamento para uso. A análise crítica do resultado baseia-se na comprovação dos resultados da calibração, para assegurar que os valores medidos permaneçam dentro dos limites de tolerância aceitável. Verificação dos resultados. A liberação automática de resultados, também chamada de autoverificação, é o processo de liberação de resultados laboratoriais sem a necessidade de intervenção humana, onde um software avalia automaticamente os resultados laboratoriais, com base em critérios já estabelecidos pelo laboratório, e os libera sem a intervenção de um profissional habilitado. A autoverificação permite a padronização das regras de verificação dos resultados e a otimização do tempo de trabalho dos profissionais de laboratório, liberando-os para revisar os resultados que realmente estejam alterados ou que necessitem de interpretação mais criteriosa, bem como a discussão dos casos importantes com os médicos solicitantes, a comunicação dos resultados críticos, a garantia da qualidade dos exames liberados e, finalmente, maior segurança aos pacientes assistidos. Fase pós-analítica do laboratório. Esta fase compreende a emissão do laudo, a interpretação do resultado, a notificação de resultado crítico, o diagnóstico e o tratamento. Emissão do laudo. Pela RDC 302, o laudo laboratorial é um documento que contém os resultados das análises laboratoriais, validados e autorizados pelo responsável técnico do laboratório ou seu substituto. Interpretação do resultado. O laudo do exame deve ter uma interpretação médica de acordo com as queixas do paciente. O laudo tem valor científico e legal, e o laboratório deve dar assessoria científica e deve oferecer-se para esclarecimento de dúvidas. Deve avaliar a necessidade também de repetir a análise. Notificação de resultado crítico. O Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, APALC,
da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial define como valores críticos como resultados de exames laboratoriais que se situam em uma faixa de valores quantitativos ou que por si só podem estar relacionados a situações clínicas potencialmente graves e que devem ser comunicados ao médico imediatamente. O PALC ainda declara que os laboratórios clínicos devem fazer a definição dos resultados que serão considerados potencialmente críticos e a quem eles deverão ser comunicados, que eles devem definir também os mecanismos de identificação desses resultados que são considerados críticos ainda nas fases analíticas ou pós-analíticas. Deve definir quem está autorizado e é o responsável pela comunicação e quem está autorizado a receber os resultados comunicados. Deve definir também o tempo considerável aceitável entre a disponibilização do resultado e a efetiva comunicação dos mesmos. Deve definir também a gestão de indicadores da efetividade de comunicação destes resultados críticos. Quanto ao registro da comunicação de resultados críticos, o PALC afirma que a comunicação dos resultados críticos deve ser devidamente registrada, mesmo quando o contato não for conseguido. Este registro deve incluir o resultado potencialmente crítico, a data, o horário, o responsável pela comunicação, a pessoa notificada ou a impossibilidade de comunicação e o seu motivo. Diagnóstico e tratamento. 70% dos resultados de análises clínicas orientam as decisões médicas. O laboratório deve fornecer um laudo de qualidade. O paciente receberá o benefício decorrente do trabalho do laboratório, informação válida, em tempo e confiável.